A graça e a paz do Senhor Jesus, meus irmãos, mais uma vez estamos juntos aqui comentando a lição de jovens, a lição que justamente é de 18 a 25 anos, essa lição maravilhosa que tem falado sobre a família. Quero parabenizar cada professor de escola bíblica dominical, cada aluno de escola dominical que tem tomado essa atitude de estudar as lições da escola bíblica dominical na sua escola dominical. E aqui estamos sempre dando algumas dicas rapidamente para que os professores possam somar aos seus estudos que têm buscado aperfeiçoar o conhecimento da palavra de Deus. E a lição de hoje, acredito que é uma lição que mexe com qualquer jovem. Eu, de fato, fui adolescente, jovem na igreja do Senhor, servo de Deus, e era um assunto que me tocava também, preparando-se para construir uma família. Esse é o tema deste próximo domingo que será tratado, a lição de número 4. E aí eu gostaria justamente de apontar para você, professor, a síntese da lição que é colocada logo na primeira página, aqui na página 25. Deus tem interesse em abençoar os jovens na construção de um novo lar, mas para isso todos devem se submeter ao plano divino. Então é importante nós percebermos que até mesmo para a preparação, para o estabelecimento de uma família, de uma nova família, precisamos colocar Deus em primeiro lugar. No primeiro tópico da lição, ele vem falar sobre essa questão, o caminho do amor. Aí ele vai falar sobre a questão do esperar com paciência, fazendo a escolha certa e a conquista. Ele, quando fala sobre esperar com paciência, ele remete ao tempo lá de Adão e Eva. E o comentarista, ele sugere, ele conjectura a ideia. Claro, Deus, quando criou Adão, ele não lhe deu logo uma esposa. E ele conjectura, será que Adão, ele de fato não percebeu que ele estava só, no sentido de ter uma companheira, no sentido de ter uma outra pessoa correspondente a ele? Acredito que sim. Claro, Adão era extremamente inteligente, só que ele esperou o tempo certo de Deus estabelecer, e os irmãos conhecem muito bem que Deus, antes de que ele estabelecesse o seu matrimônio com Eva, o Adão com Eva, Deus deu algumas tarefas para Adão, e que nós podemos aproveitar isso para os jovens, dizer, olha, talvez você esteja muito interessado em casar agora, amém, mas enquanto você não encontra a pessoa que Deus estabeleceu para você, procure executar algumas tarefas que Deus tem para a sua vida, tarefas diversas que os jovens podem fazer antes mesmo de casar-se. Paulo vai dizer lá em 1 Coríntios que os solteiros cuidam das coisas do Senhor e os casados cuidam de como agradar o seu cônjuge. Então é importante salientar isso para o jovem, ele aproveitar esse momento como solteiro para dedicar-se mais ao Senhor. E aí ele mostra o exemplo de Adão, diante dessa espera. Existe um outro exemplo muito interessante que nós podemos citar, ele vai citar mais na frente, que é o exemplo de Jacó, em uma outra circunstância, mas Jacó, por exemplo, foi um grande exemplo de espera. Ele trabalhou 7 anos para ter a sua esposa, os irmãos sabem disso, e quando ele trabalha 7 anos, ele é enganado pelo seu sogro. Olha, aqui nessa cultura, nessa região aqui, você precisa primeiro casar com a filha mais velha, para depois casar com a mais nova, que era que ele tinha interesse, que era Raquel. E ele teve que trabalhar mais 7 anos por Raquel, ou seja, ele trabalhou 14 anos, mas ele a amava e assim o fez. Então é importante que o jovem não se apresse, que para a constituição de uma nova família, ele não use outros motivos, outros subterfúgios para, de maneira precipitada, construir a sua família. E aqui fala sobre fazendo a escolha certa, e aí cito o exemplo justamente de Jacó, que ele escolheu obviamente Raquel, que se uniu a ele, era alguém que ele estava percebendo que ele a amava e que ele percebia que ela certamente correspondia a essa atitude. Precisamos notar o quanto isso é importante, e lá na frente eu vou falar um pouco mais sobre isso. E aí o comentarista fala sobre essa questão também da conquista. Então esse caminho do amor é o caminho da espera, é o caminho da escolha certa e é o caminho da conquista. Por fim, agora no segundo tópico, ele vai falar sobre um tema que mexe muito com os jovens, que é justamente a questão do namoro e o noivado. Ele vai mostrar
que na Bíblia não existem relatos sobre namoro, não existe nenhum tipo de relato voltado para essa questão do namoro, e aqui o comentarista ele vai muito feliz mostrar que já o noivado era algo mais presente, era justamente aquele compromisso. Vemos que principalmente no Antigo Testamento os casamentos eles eram arranjados, é isso mesmo. Muitas vezes o pai de um garoto conversava com o pai de uma garota e ali eles já se organizavam e prometiam um filho um para o outro, e acontecia muito isso. Não era muito presente essa questão do namoro no contexto ali oriental, porém, contudo, nós percebemos que o noivado era algo muito mais presente, tanto no Antigo Testamento, como a questão do Novo Testamento, era justamente quando a pessoa já estava comprometida. O caso do próprio Jacó, que passou 7 anos trabalhando, e esses 7 anos justamente eram de comprometimento por aquela pessoa. E no segundo ponto desse segundo tópico, o querido professor, ele vai falar sobre 2 assuntos, sobre namoro e noivado, trazendo para os dias de hoje, que eu acredito que deve ser bastante aproveitado na sua aula, porque hoje nós temos uma juventude muito influenciada pela sociedade, essa sociedade utilitarista, essa sociedade relativista que não estabelece nenhuma lei como parâmetro. Nós temos a Bíblia, temos a Palavra de Deus como parâmetro para a nossa vida, e é importante que nós nos apoderemos dessa temática de namoro e noivado para melhor trabalhar esse tema. Ele vai trabalhar aqui, muito felizmente, que o namoro é uma oportunidade que os jovens têm de ter uma intimidade intelectual e uma intimidade emocional. Eu já ouvi uma palestra onde uma determinada irmã, ministrando há muitos anos atrás, ela disse que quando nós formos namorar, nós devemos namorar com o tipo de pessoa que nós queremos casar. Ou seja, ninguém namora por brincadeira. Se eu desejo casar com um certo tipo de pessoa, então eu devo procurar observar se esse tipo de pessoa está ali presente. Quem sabe eu posso, orando a Deus, tomar uma iniciativa de namorar com essa pessoa. Então, ninguém namora por brincadeira. Eu devo namorar com um tipo de pessoa com a qual eu vou casar. E no namoro, através desse momento de intimidade intelectual, de momento de intelectualidade emocional, de conhecimento, onde nós vamos conhecer melhor aquela pessoa nas diversas reações da vida dela, com a família, no trato com a família, no trato acadêmico, profissional e os mais diversos momentos possíveis na igreja, as chamadas que os jovens devem ter da parte de Deus devem estar com algo que possa de fato haver uma sintonia. Então esse é um momento de conhecimento, é um momento de usar a razão e não de usar muitas vezes o coração, mas usar a mente, a razão. E aí é importante salientar, professor, para os jovens, que o namoro ele já é uma atitude séria, que o namoro, alguém deve namorar quando percebe que uma pessoa realmente faz parte do perfil que ele quer para casar. Fazendo isto, namorando, ele vai agora descobrir se essa é a pessoa com quem ele vai casar. E aí é a oportunidade de tomar a atitude correta, de dar seguimento a uma relação ou não. E aí ele vai tratar a questão do noivado, e aí o noivado ele mostra que justamente quando se estabelece o noivado aqui na nossa cultura, e eu quero dizer que esses princípios, esses parâmetros de namoro e noivado ajudam com certeza a evitarmos erros. É bom salientar isso para os jovens. E aí, além da intimidade intelectual e emocional, aí quando começa a surgir a intimidade econômica, ou seja, quando de fato aquele casal de jovens, sexo masculino com sexo feminino, eles procuram já tomar a atitude de se organizarem para casar, de comprarem as coisas, de procurar uma casa, um apartamento. Então é justamente isso que é importante. E aí o comentarista abre um parêntese extremamente importante, que nós não podemos deixar de falar. E ele diz que nesse período de intimidade econômica, muito cuidado para não sair da vontade de Deus. Sempre lembrando que o sexo, a atividade sexual do casal, ele deve ser realizada dentro do casamento.
numa sociedade extremamente livre, liberal na qual estamos vivendo, nós não podemos perder esses valores importantes da palavra de Deus. E por fim, quando ele fala do casamento, no terceiro tópico, já finalizando a nossa fala, ele vai mostrar que o significado, quando ele fala do significado do casamento, ele fala que é o período de mais profunda comunhão e profunda intimidade. É o clímax dessa intimidade entre aqueles dois jovens. É quando eles não apenas vão unir-se economicamente, psicologicamente e nos mais diversos aspectos, como também fisicamente, onde ambos serão uma só carne. Agora há uma orientação muito importante que o comentarista fala sobre os meios de subsistência. Ou seja, os jovens, nesse processo para chegar ao casamento, eles precisam cuidar da sua formação espiritual, eles precisam ser, acima de qualquer coisa, jovens de Deus, eles precisam cuidar da sua formação emocional, por que não dizer? Claro, eles precisam estabilizar-se melhor cada vez mais emocionalmente, eles precisam cuidar da sua vida acadêmica. Os jovens, tem pessoas que quando começam a namorar esquece colégio, esquece família, esquece amigos, isso é terrível. O namoro não pode prejudicar a continuidade da vida e do crescimento de um jovem. Então ele deve crescer espiritualmente, emocionalmente, ele deve crescer, obviamente fisicamente, na sua saúde, deve crescer também no contexto da sua vida acadêmica. Ele não pode parar os seus estudos porque está namorando, ele deve estudar, ele deve buscar uma faculdade, uma universidade, e também a sua vida profissional. E é muito claro trabalhar isso para os jovens da sua classe, que não caia na loucura de casar desempregado, desempregada. Realmente precisa se fazer uma análise, precisa fazer realmente ponderar o quanto vai se gastar no dia a dia e se tem condições, porque a questão do casamento é algo que deve deixar pai e mãe, deve ser uma certa independência também financeira. E é importante que possa comunicar isso para os jovens. Por fim, ele fala solteiro mais feliz, ou seja, há fato de pessoas que o tempo passou e não casou por N motivos, porque talvez não encontrou a pessoa correta, porque talvez não quis casar, por N motivos. Mas uma coisa é certa, mesmo que não tenha casado, a pessoa pode ser feliz, porque ela está debaixo da soberana vontade de Deus. Queridos, que Deus abençoe a cada um de vocês, que eu quero agradecer a participação de cada espectador que tem assistido esses vídeos, que você possa compartilhar e que possamos motivar a nossa juventude para ir à escola bíblica dominical, participando assim do maior seminário teológico de todos os tempos, que é a escola bíblica dominical. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.